Boa noite, povo de Deus, boa noite, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live abençoada, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver quem já está com a gente aí nessa live. Boa noite, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está chegando aí. Francine, Berenice, Luzia, Luciana. Glória a Deus. Gabi, boa noite. Jéssica, boa noite. Deus abençoe, gente. Aqui estamos nós para mais um dia de leitura bíblica e só faltam 3 dias pra gente finalizar, né? Que é hoje, quinta, sexta e sábado, né? Então vai ser bênção em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero ler mais e falar menos, né? Senão a gente não termina. Mas está sendo tão bom essas revelações, essas inspirações que o Espírito Santo tem dado. Conhecer um pouco mais da história, da cultura, do que estava acontecendo naquele momento e como o Espírito Santo de Deus estava cuidando da Igreja de Cristo para que jamais desanimassem, né? E como tem sido especial aprender. Hoje nós vamos aprender com o apóstolo João e vamos aprender também com Judas. Não Judas, aquele que traiu Jesus, claro, mas o Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, irmão de Jesus, né? E vai ser uma leitura muito gostosa, muito abençoada para a glória do Senhor, amém? Selma, boa noite. Thaís, boa noite. Maria, Aline. Eu estava pensando, gente, depois que a gente finalizar no sábado, estava pensando em pegar essas lives e jogar lá no YouTube, porque muita gente infelizmente não conseguiram vir para cá, né? Isso eu tenho ciência, porque assim, mais de 2.000 pessoas que acompanhavam diariamente no YouTube acabaram que não conseguiram vir todo mundo para cá, né? Vieram aproximadamente umas 900 pessoas, né? Então, assim, muita gente ficou para trás. Então, eu tava pensando em colocar no YouTube, né? O que vocês acham? Até porque minha irmã, como eu disse para você, ela está vindo aqui para minha casa e ela chega na segunda-feira, né? Então, assim, eu quero tirar um pouco de tempo para ficar com ela, porque é as férias dela e eu quero levar ela para passear. Então eu não sei se eu vou conseguir entrar ao vivo todos os dias, mas quero sempre colocar alguma coisa no YouTube para vocês enquanto eu não puder voltar com as lives mesmo de manhã, tá? Rever, exatamente, a Mari falando, né? Faz para poder a gente rever. Gente, a gente precisa rever até pra gente guardar melhor cada ensinamento, né? Foi tão bom, foi tão gostoso. Eu nem acredito que a gente já tá acabando, gente. Sinceramente, eu nem acredito que nós já estamos na reta final, que amanhã a gente começa Apocalipse e sábado a gente acaba. Não dá pra acreditar, passou tão rápido. Eu não sei se pra você, se você se sente assim, mas eu sinto que passou tão rápido, né? Que foi realmente o Espírito Santo que guiou a gente. É disso que eu sempre falo, que eu prefiro ser guiado pelo Espírito Santo para fazer um propósito como esse, que traz resultado, que traz testemunhos, que traz transformação, que traz salvação, do que fazer qualquer coisa só para não ficar sem vídeo. Aí eu vou inventar um propósito, vou inventar um devocional, só para ficar sem vídeo. Gente, não vai gerar transformação, não vai gerar salvação, não vai gerar nada, porque é uma coisa pela carne. Você vê que esse propósito passou tão rápido, foi tão leve, foi tão gostoso, não foi pesaroso. E eu fiquei mesmo com medo no início de não dar conta, fiquei pensando, poxa, é pesado você ler 1 hora sem parar, com uma ring light no seu olho, né? Você lê sem se embaraçar, sem se confundir, porque não é fácil entender as escrituras sagradas, até porque está escrito para aquela outra época. Tem muitas palavras aqui que a gente não sabe nem o que significa, que precisa de um estudo profundo. Mas, gente, desde Mateus até Apocalipse, vamos dizer assim, porque o Espírito Santo tem falado, eu sei que ele vai continuar falando, ele não vai fechar a boca dele, né, para nos dar revelação. Não faltou um dia que não teve revelação. Forte, né? Não teve um dia que não teve uma explicação. Não teve uma carta que a gente ficasse boiando do que está dizendo. Não teve, né? Na verdade, por mais difícil que fosse, o Espírito Santo ele esclareceu pra gente como a luz do dia mesmo. Até Hebreus, que foi tão difícil, é um livro difícil de entender, o Espírito Santo deixou tudo tão claro e a gente tirou muitos ensinamentos. Então, assim, é só Deus para fazer isso. Amém? Então, assim, não tem como você falar, é a pastora Daniele, não sou eu, gente. Não tem como ser eu. Não tem como ser eu. A gente leu o Novo Testamento todo. Não dá. É só o Espírito Santo para fazer isso.
Não tem como ser eu. Da minha memória jamais guardaria tantas coisas, tantos ensinamentos, tantas revelações, que eu mesma nunca ouvi ninguém pregar, ninguém falar. Filemon. Filemon é uma coisa muito interessante, é um livro muito interessante que eu nunca ouvi ninguém pregar sobre Filemon, sobre 2 Timóteo, que foram os que mais assim chocaram, né? Sobre Efésios, Gálatas, Coríntios. Não é verdade? Nosso Pai, eu tô feliz. Vamos orar então em nome de Jesus. Eu tô vendo que tá dando um delayzinho aí, eu mudei de filtro pra ver se melhorava, né? Porque o filtro não pode faltar, né, gente? Porque às vezes a gente chega aqui muito cansado, depois de um dia muito cansativo, aí eu ponho o filtro pra poder disfarçar. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo? Pra gente começar a ler em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigada, Pai. Nem parece que passamos um mês aqui lendo a palavra do Senhor, mais de 30 dias. Senhor, não parece. Foi tão leve, foi tão gostoso, foi tão suave, tem sido tão maravilhoso, Pai, que não tem explicação para isso. É só mesmo o Teu Espírito Santo. A gente entende muito bem quando o Senhor fala: vinde a mim, todos que são cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, é verdade, nunca vai ser um fardo orar, nunca vai ser um fardo pesado ler a Bíblia, não dá para ser, Pai, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Um mês lendo a Bíblia, 1 hora sem parar, não cansou, não nos desgastou. Meu Pai, não nos deixou dispersos, mas só acrescentou na nossa caminhada espiritual. Pena, Pai, aqueles que perderam, uma grande pena aqueles que não puderam acompanhar desde o início. Mas eu sei que tem pessoas dizendo: eu vou fazer isso, nem que eu volte lá em Mateus, eu vou aprender, eu não vou perder, porque, meu Deus, aonde é que a gente vê uma coisa dessa? É só o Espírito Santo mesmo, para nos capacitar, nos dar força, nos dar entendimento, nos dar tantos conhecimentos, meu Pai, só o Espírito Santo. Meu Deus, eu mesmo como pastora, eu nunca tinha vivido isso, essa experiência, eu mesmo nunca tinha vivido. Meu Deus, mas o Senhor sempre proporciona para nós o melhor. Então abre o nosso entendimento e mais uma vez fala muito em nossos corações, porque nós estamos sedentos. Nós queremos mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, essa é a nossa oração. Amém, graças a Deus. Amém? Vamos lá então, gente. Vamos lá, que eu sou muito empolgada, né? Então eu começo a falar e aí já viu. O apóstolo João, que escreveu a 1ª, 2ª e a 3ª epístola de João, a maioria dos historiadores diz que é o João que Jesus amava, tá? Aquele apóstolo que Jesus amava. Aquele mesmo que quando Jesus estava na cruz, ele falou: João, eis aí a tua mãe, né? Deu Maria para a responsabilidade de João cuidar de Maria, né? Então ele fala: João, eis aí sua mãe, mulher, eis aí seu filho, né? E João levou Maria para sua casa. Então a maioria das pessoas dizem que esse João que escreveu a 1ª, 2ª epístola de João é o João que Jesus amava, é o João que escreveu também o Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João é o mesmo que escreveu. Então, assim, não tem muita certeza, os historiadores não têm muita certeza, mas provavelmente seja. E ele escreve para quem, pastora? Ele não diz exatamente para qual igreja ele está escrevendo, mas é a mesma linha de Tiago, é a mesma linha de Pedro, está escrevendo para igrejas dispersas. Aqueles irmãos que por causa da perseguição tiveram que se dispersar para poder proteger as suas vidas. Não estavam mais reunidos em um só lugar, mas em vários lugares, continuando ali, fazendo a obra de Deus e buscando ao Senhor, ganhando almas para Jesus. E esse João aqui, ele se apresenta como um ancião, ou seja, ele estava bem já avançado de idade, estava bem velhinho quando ele escreveu. Amém? Vamos lá? Não é João Batista não, tá bom? Não é João Batista, porque João Batista ele morreu jovem também, ele morreu antes de Jesus, né? Onde ele foi decapitado lá por causa da Herodias. Então João Batista ele morreu antes de Jesus. Esse João aqui estava velhinho, tá? Muito provavelmente é o João que Jesus amava, o discípulo, o apóstolo, tá bom? O apóstolo que andou com Jesus. Vamos lá. Prefácio e saudação. Olha lá como ele se apresenta. O ancião, a senhora eleita, a seus filhos,
aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Então esse João aqui mesmo, aquele discípulo que o Senhor Jesus amava, ele se apresenta como ancião, e ele escreve uma carta falando bastante sobre salvação, porque muitas pessoas naquela época, eles estavam assim como as pessoas hoje, né? Eu sou salvo, aí cometi um pecado, não sou salvo mais, né? Não sou salvo mais porque eu pequei. Aí fiz alguma coisa que agrada a Deus, tô salvo. Fiz uma coisa que desagrada a Deus, perdi minha salvação. Então ele escreve para essas pessoas que têm esses altos e baixos, tô salvo, não tô salvo, vou pro céu, não vou pro céu, entendeu? Então ele fala muito sobre a salvação. E fala muito também sobre o que estava acontecendo naquela época, os falsos doutores, os falsos doutrinas, os falsos ensinamentos que estavam sendo apregoados também na igreja. Capítulo 4, versículo 4. Amor fraternal e os falsos doutores. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, que, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, muito provavelmente, seja esse João que escreveu o Evangelho de João por causa da forma de escrever. É muito parecida com a forma de escrever do Evangelho de João também. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Eu tô lendo certo, gente? Não, peraí, gente. Eu tô lendo segunda. Pera. Volta tudo. Volta. Pera aí que eu confundi. Agora sim. Eu tava lá no segundo João, é o primeiro João, tá? Eu errei aqui, gente, perdão. Primeiro João, eu tava lá no segunda carta de João. Voltando aqui na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, tá? Vamos lá? Acertar aí? Isso, gente, foi eu que errei, é porque já tava aberto. Já tava aberto aqui, eu já fui lendo. Amém? Fiquei perdida, tô perdida, socorro. Foi eu que errei. Bora então. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Agora vai. A palavra da vida foi manifesta na carne. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e os nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela, vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Bem parecido com o Evangelho de João, né, gente? Esse início, muito parecido. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Versículo 5 da primeira carta de João. Bora. Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, se andarmos na luz, como ele na luz está, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados, né? Então aqui ele está esclarecendo essas dúvidas dos judeus, né? Pequei e não vou pro céu. Aí fiz alguma coisa que agrada, vou pro céu. Então ele fala muito sobre isso aí. Temos que andar na luz, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, João já deixou bem claro, gente, né? Pecar, nós pecamos. E se a gente dizer que não peca, a gente está mentindo, né? Mas se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos perdoados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós fomos chamados para a obediência e para não pecar. Mas às vezes acontece de pecarmos em pensamento, em palavras, consciente ou inconsciente, né? Então ele falou, pecar, às vezes a gente vai pecar. A nossa vida não deve ser uma vida de pecado, porque nós andamos na luz e não nas trevas. Jesus é luz e nele não há trevas nenhuma, nós andamos na luz. Ou seja, se escorregou, levanta, pede perdão e bora. É isso que ele está querendo dizer. Porque muita gente só por um pecadinho, ai pronto, perdi minha salvação por causa desse pecado. Eles estavam desse jeito. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então ele não tá tipo assim, só porque nós estamos no tempo da graça, Jesus perdoa, é que nós podemos pecar reveria, que Ele vai perdoar. Não. Ele falou, estou escrevendo, meus filhinhos, para vocês não pecarem. Se porventura acabar pecando, né? Não que você queira, não que você planeje, mas alguma coisa aconteceu, ocorreu, foi inconsciente, quando você já pecou, tá, então nós temos um advogado para nos defender diante do Pai. Amém? Temos um advogado que é quem? Que é Jesus Cristo. Aquele que é justo, aquele que não há pecado, aquele que é puro, que é santo. Então ele vai julgar a nossa causa. Amém? A observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Está vendo? Muito parecido com João 14, 21. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Bonito, hein? Vai anotando. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouvistes. Agora, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os seus pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Versículo 15 do capítulo 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os anticristos, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes
que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fôssemos de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Aqui está falando das pessoas que se diziam de Deus, estavam infiltradas no meio da igreja, pregando uma doutrina completamente diferente, pregando que Jesus Cristo não era filho de Deus, pregando que Jesus Cristo não ressuscitou. Então por isso que ele fala, eles estavam no meio de nós, mas eles não são dos nossos, né? Então isso acontece hoje em dia? Com certeza. Tem muitos no meio cristão se dizendo de Deus, mas na verdade tem outros interesses aí, tá? Aí por isso que ele fala, ó, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, ou seja, Deus não vai deixar vocês confundirem. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que não confessa o Filho também tem... E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3, versículo 1. É muito bonito ver a transformação também que Jesus fez na vida de João. Eu ainda vou comentar um pouquinho da história de João, né? Mas lá no Antigo Testamento ele era tipo Pedro, né? Pedro era meio estourado. Depois Pedro, ele acalmou e foi uma bênção nas mãos de Deus, né? Ele acalmou assim, né? Ele foi verdadeiramente transformado. Jesus chegou a falar para Pedro que Pedro não era convertido. Ali próximo à Santa Ceia, Jesus falou: Pedro, quando você se converter... Já pensou uma coisa dessa? Pedro andou 3 anos com Jesus e não era convertido, gente. E Jesus falou: Pedro, quando você se converter... E aí, quando ele se converteu, ele foi uma bênção nas mãos de Deus, né? Através de Pedro, que iniciou a Igreja de Cristo. João é a mesma coisa, viu? Jesus fez uma transformação tão linda em João, de um homem nervoso, bravo, um homem violento, ele se tornou esse homem que chama as pessoas de filhinhos, né? Com essa voz calma, a gente sente a calma, a gente sente a paz que João passa para nós, amém? Então vamos lá, capítulo 3, versículo 1. Os filhos de Deus, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Se fôssemos chamados filhos de Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantemente a Ele, porque assim como é, o veremos. A qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Olha isso, anota isso. A pessoa que vive pecando não conhece Jesus. Por mais que ela esteja na igreja, por mais que ela esteja infiltrada no meio dos cristãos,
ou ela pode até estar em cima do altar. Se ela vive pecando, ela não conhece Jesus. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Coloca isso daí bem assim, bem como é que fala? Anota, circula, passa em cima, né? Bem frisado para você saber isso daqui, ó. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é que vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Ou seja, quando uma pessoa vê alguém necessitado, alguém passando fome, alguém passando necessidade física ou espiritual, mas quando ela vê essa pessoa passando necessidade, ela fecha o coração, ela vira as costas, tipo, não tô nem vendo. Como pode o amor de Deus estar numa pessoa dessa? Que não tem nenhuma compaixão pelo seu irmão, sendo que Jesus, ele veio para mostrar compaixão com o próximo, ele morreu pelo próximo, ele morreu por nós, como nós também temos que, ele nos serviu, morreu por nós, como nós temos que servir e também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Lembrei de Tiago, hein? Que a fé sem obras é morta, lembra? Cadê? Versículo 19. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então aqui ele faz aqui o resumo do que é realmente ser uma pessoa salva, a pessoa que vai entrar no céu, não que a pessoa vai viver nessa terra e nunca mais vai pecar. Vai ter algumas deslizadas sem querer, inconscientemente, vai acontecer. Teremos um advogado que vai cuidar disso para que nós sejamos perdoados e continuemos a nossa caminhada. E ele fala que para entrar no céu temos que amar como Jesus amou, temos que amar o próximo. Então viver em santidade, amar o próximo, esses sim estão salvos e prontos para entrar no céu. E falar de palavra, que nem ele falou, irmãos, não amemos de palavra, porque de palavra é fácil, né, gente? É muito fácil você falar para amar o próximo, mas você amar alguém que te feriu, alguém que te traiu, você amar alguém que te fez mal, né? Que nem eu ouvi um pastor falando que Deus pediu para ele amar o assassino do irmão dele, né? Porque o irmão dele foi assassinado, desse pastor, e esse assassino foi preso. E ele tinha um ódio desse assassino por ter matado o irmão que ele tanto amava, o irmão de sangue.
Aí Deus falou para ele, perdoa esse assassino e ame. É fácil falar, não é verdade? Mas e na prática? Você amar alguém que assassinou um irmão, alguém que assassinou um parente? Tá amarrado, né? Em nome de Jesus. Que ninguém tem que passar por isso, mas tem gente que passa por isso. Mas quem ama o seu irmão mostra que o amor de Deus está nele também. Amém? Eu não vou falar mais. Vamos continuar a leitura e depois eu falo. Se der tempo eu falo. Os falsos profetas, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Coloca isso daí. Anote isso daí. Versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conheceremos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Deus é amor, devemos amar a Deus e ao nosso irmão. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Volta ele falar de novo do amor ao próximo. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em nós, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Viu? Muito, muito parecido com João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, por isso que eles falam que o mesmo João aqui é o João do Evangelho. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a qual não viu? A quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Capítulo 5, último capítulo desse evangelho, dessa carta. A fé em Jesus Cristo, as obras e as suas consequências. Versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha, coloca isso daqui também. Anote isso daqui, os mandamentos de Deus não são pesados. Versículo 4. Pesado é difícil de cumprir, né? Nossa, é tão difícil cumprir que para amar o irmão. Não, os mandamentos de Deus não são pesados. Orar não é pesado, ler a Bíblia não é pesado, fazer bem para o próximo não é pesado. Versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas também por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque 3 são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E os 3 são um. Novamente confirmando o Evangelho de João. Os 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E os 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Então ele está falando, estou escrevendo isso para vocês entenderem que vocês não perderam a salvação porque escorregou no pecado. Se escorregou no pecado, temos advogado, vai, peça perdão, continue sua caminhada. Então eu estou escrevendo para vocês saberem que vocês não perderam a sua salvação, tá? Essas coisas vos escrevi, versículo 13, para que saibais que vocês têm a vida eterna, para que creiais no nome do seu Filho Jesus, né? Filho de Deus. A eficácia da oração, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Marca isso aí, gente, por favor. E se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então essa é a primeira carta. Pastora, o que é o pecado para a morte, o pecado que não é para a morte? Difícil explicar agora, nesse momento que a gente está lendo um pouco mais rápido, mas é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que a pessoa, quando ela blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão para ela? Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo e não se arrependeu, é porque o Espírito Santo não conseguiu convencer aquela pessoa de se arrepender do seu pecado. Se a pessoa não se arrependeu do seu pecado, porque o Espírito Santo não conseguiu convencê-la que ela pecou, ela vai continuar no pecado e, como ela está no pecado, não tem como ela receber o perdão, porque ela não arrependeu, o Espírito Santo não conseguiu fazer a obra naquele coração e ela já está condenada ao inferno. Por isso que existe pecado, sim, que é para a morte, e esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo, já que a pessoa não tem como se arrepender. É aquela pessoa que peca, não sente nenhum arrependimento, nenhum remorso, e ela vive como se não fosse pecado, ela vive como se pecado não existisse. O Espírito Santo não consegue fazer a obra naquele coração, ela não sente arrependimento. E quem não arrepende não recebe perdão, quem não recebe perdão já está condenado ao inferno, né? Mas, claro, é muito raro de acontecer. Tem muita gente que fala assim, pastora, como é que eu vou saber se eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu pequei? Só de você estar preocupado, só de você estar pensando, só de você estar preocupado, triste, se você pecou ou não, já mostra que o Espírito Santo está te convencendo. Já mostra que o Espírito Santo tocou o seu coração. Então, não é pecado contra o Espírito Santo, não é verdade? Então é isso aí. É a pessoa que peca e não sente nenhum arrependimento.
Vamos lá então, não vou entrar em muito assunto, senão a gente não consegue ler. Segunda Epístola de João, vamos lá de novo, prefácio e saudação. Porque é um capítulo só, então já começa no 1. O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais... Vamos começar de novo, eita, comecei agarrando aqui, ó. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. Não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte do nosso Deus Pai e a do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sejam convosco na verdade e amor. Amor fraternal aos falsos doutores, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Vamos lá para a terceira epístola de João. Vai dar tempo. Prefácio e saudação, elogio a Gaio. Gaio era um discípulo que estava cuidando de uma das igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Então ele escreve para Gaio, que estava cuidando de uma das igrejas. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente em tudo em que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzirem como é digno, para com Deus bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Queixa contra Diótrefes. Elogio de Demétrio e saudações. Vamos lá. Versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então tinha esse Diótrefes, será como é que fala? Diótrefes. Ele estava ali querendo atrapalhar a obra de Deus, infiltrado no meio dos cristãos, mas com o objetivo de atrapalhar a obra de Deus, tá? Versículo 11. A gente está na segunda epístola de João, tá, gente? Versículo 11. Amado, a gente está na terceira epístola de João. Até eu já estou confundindo aqui. Terceira epístola de João, versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro.
tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Amém? Agora a gente vai entrar em Judas. Vamos lá? O último. Judas também é um só capítulo, viu, gente? Então, deu para entender 1ª, 2ª e 3ª João? Deu para entender aí o propósito principal dele, né, do apóstolo, de poder ensinar a igreja sobre essa questão do pecado, que não é assim, que cometeu um pecado já tá condenado ao inferno, perdeu a salvação, já não tem mais jeito, mas também que a igreja não tem que se conformar jamais com o pecado, que nós temos que andar na luz e tudo mais, e principalmente sobre o amor aos irmãos, né? Amar o próximo, não só de palavras, não só de boca, mas de obras, não é verdade? Glória a Deus. Então tá aí resumidinho para vocês a carta do apóstolo João, tanto para a igreja quanto também para Gaio. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus? Agora a gente vai entrar em Judas. Como eu disse para vocês, não é Judas Iscariotes. Não. Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Pastor, o Tiago que escreveu Tiago? Sim, Judas, irmão do Tiago que escreveu Tiago. Judas, irmão de Jesus. Como você pode ver, eu já disse para vocês, tanto Tiago como Judas, os irmãos de Jesus em si, não criam que ele era filho de Deus quando Jesus estava vivo. Eles foram crer que Jesus era filho de Deus só depois que Jesus ressuscitou. Enquanto Jesus estava vivo, os próprios irmãos não criam nas palavras de Jesus. Então, depois que Jesus morreu, aí sim eles se levantaram para fazer a obra, como a gente já leu Tiago e como a gente vai ler Judas. Amém? Então, muitas coisas que Judas escreve aqui ficam um pouco assim, os historiadores ficam um pouco sem entender perfeitamente por que ele estava falando isso. Por quê? Aquele momento que ele fala sobre a batalha do anjo e o demônio pelo corpo de Moisés. Como que Judas soube disso? Como que Judas, irmão de Jesus, soube dessa batalha? Porque em nenhuma outra parte da Bíblia fala, só fala aqui, né? E ele fala também sobre um livro apócrifo, que é aqueles livros que foram escritos entre Malaquias e Mateus. Tem os livros que foram escritos que não são inspirados pelo Espírito Santo, que existem hoje na Bíblia Católica, tá? Na Bíblia Católica eu acho que são 5 livros, né? Eclesiásticos, Judite. Existem 5 livros na Bíblia Católica que foram escritos entre Malaquias e Mateus. Entre Malaquias e Mateus foram 400 anos em que Deus não falou com a humanidade. Deus não falou com a terra. Ou seja, nesse período, levantaram livros dizendo que Deus estava falando, mas nesse período Deus não estava falando com o povo. Como é que surgiram esses livros? Então são livros que não são inspirados, que estão na Bíblia Católica, mas não tem nas nossas Bíblias. Por isso que a gente fica assim, tem muita gente que pergunta, por que esses livros não estão na nossa Bíblia? Porque foram escritos justamente nesse período de silêncio, quando Deus ficou em silêncio com a humanidade, tá? Aqui, ó. Aqui. Nesse momento aqui, ó. Macabeus, né? Tem alguém falando Macabeus aí, ó. Tá vendo? Esse período aqui é um período de 400 anos de silêncio entre Malaquias e o Novo Testamento. Entendeu? Aí, muitos historiadores ficam assim, mas como Judas sabia desses livros apócrifos? Sendo que ele foi crer em Jesus só depois que Jesus morreu. Então, muita gente, muitos historiadores, muitos estudiosos acreditam que seja pelo tempo que Judas esteve ao lado de Jesus e Jesus trouxe essas revelações enquanto Jesus ainda estava na terra e por isso ele escreveu, né? Então existem muitas coisas aqui que não tem uma explicação clara, mas a explicação que pode ser que Judas recebeu essa revelação, essa explicação quando estava com o Senhor Jesus ainda estava na terra antes de subir aos céus, tá? Então é só para vocês entenderem também que existem coisas que a gente não vai conseguir explicar, mas está aqui, inspirado, é o Espírito Santo que revelou, né? Então muitos historiadores dizem que foi isso.
Foi nesse momento que ele estava com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus falou sobre, tá? Sobre as cartas que não eram inspiradas, os livros não inspirados, né? E sobre essa parte de que o anjo batalha contra o diabo pelo corpo de Moisés. Porque o corpo de Moisés não foi achado depois que ele morreu, tá? Não foi achado, não foi enterrado. Depois Moisés aparece lá no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias. Elias subiu vivo para os céus. Interessante, né, gente? Elias subiu vivo para o céu. Você já parou para pensar que Elias deve ser o único vivo no céu? Porque ele subiu vivo para o céu. Ele não morreu. Se ele morreu, tá vivo até hoje, né? Então, é só para pensar. É só eu com as minhas imaginações aqui, né? Vamos lá ler Judas então e terminar? É um capítulo só, gente. Por isso que eu tô mais tranquila. Epístola Universal do Apóstolo Judas. Vamos lá? Versículo 1. Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo. Pensa, mais uma vez você vê aqui, deixa eu parar de olhar os comentários, senão eu esqueço o que eu tô falando. Gente, mais uma vez você vê aqui a mesma coisa que Tiago falou. Tiago era irmão de Jesus, né? Judas também irmão de Jesus. Mas eles não falam que eles eram irmãos de Jesus. Por quê? Porque cargo para eles não importa. Eles não... Ser irmão de Jesus, eles poderiam querer usar isso daí para se exaltar. Não, eu sou irmão de Jesus, né? Ele nasceu da minha mãe Maria, né? Nasceu da minha mãe, eu vivi com ele, eu cresci com ele. Ele poderia se exaltar por ser irmão de Jesus. Nem Tiago e nem Judas se exaltaram por isso. Ao contrário, eles disseram que eram servos de Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né, aos chamados, escrevendo para a igreja que estava dispersa também naquela época, né? Muito interessante porque a Bíblia fala que foi Deus que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Nós somos chamados, nós somos escolhidos. Eu fico pensando, se eu não fosse chamado, eu não estaria nem aqui. Por quê? Porque eu estou aqui porque Deus me escolheu. Eu estou aqui pregando para você porque Deus me escolheu. Eu estou nessa posição espiritual, como pastora, como líder, nesse ministério, porque Deus me chamou, porque Deus me escolheu. Não foi eu que escolhi Ele, não é verdade? Então, isso é uma coisa muito bonita, você falar, poxa, dentre tantos, Deus escolheu a mim. Deus chamou a mim, né? Foi Ele que escolheu, não foi eu que escolhi. Só para você também parar e pensar uma coisa dessa. Você é escolhido de Deus, não foi você que escolheu a Ele. Foi Ele que te escolheu, te colocou no lugar certo onde você está. Amém? Vamos lá, então, aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Versículo 3, contra os ímpios e falsos mestres. Versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas, e até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrer a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai daqueles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, mas os quais está eternamente reservada e negrura das trevas. Muito interessante que ele usa a mesma coisa que o irmão dele, Tiago, usou, né? Sobre as ondas que é levada pelo vento, sobre o mar, né? É bem parecido com o que o irmão dele falou. Vamos lá. Versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Exortação, doxologia final, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Então é isso aí. Essa é a exortação de Judas para prevenir os cristãos dos falsos mestres, né? O que estava acontecendo muito naquela época. Já bastava a perseguição, os irmãos terem que viver escondidos, né, para proteger ali as suas vidas e continuar servindo a Deus, mas ainda tinha os falsos profetas que vinham com rebeldia, não querendo obedecer autoridades, não querendo seguir os mandamentos de Deus, pregando tudo errado, e a eles está reservado o juízo de Deus. Hoje, nos dias em que vivemos, não está nada diferente. Ao contrário, tá pior, né, gente? Tá bem pior. Então, cabe a nós permanecer cada dia mais firme na palavra de Deus, porque aquele que conhece a palavra de Deus não será enganado. Não será enganado. Jesus, ele disse que nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados. Pessoas que foram escolhidas, né, para entrar no céu. Mas essas pessoas não escolheram buscar a Deus de todo o seu coração e acabarão sendo enganados
pelos falsos profetas, pelo anticristo, que vai vir com um discurso persuasivo para convencer as pessoas, né? E tem, infelizmente, muitos cristãos que o diabo está enganando demais. É triste ver o que está acontecendo no mundo de hoje. Muitos até mesmo pastores, né, gente? Muitos pastores. O que tem de pastor, não vou chamar de pastor, o que tem de pessoas que se dizem pastores, obreiros, membros, principalmente que estão em muita evidência, que estão indo para um caminho errado, estão levando muitos outros juntos, não é brincadeira. Tem um até que se dizia pastor e agora está no homossexualismo de uma forma descarada. E ainda está pregando o homossexualismo e está levando muita gente. E muita gente que tá... Eu fico por entender. Até hoje eu não entendi isso daí, não. Muita gente que apoia, que se diz cristão, que tá lá dizendo em nome do amor, falando que o que importa é o amor. E você tá assim, meu Deus, o mundo tá cada vez mais cego. O mundo jaz do maligno. E até os escolhidos estão sendo enganados. Quantas pessoas estão concordando com uma prática pecaminosa contra a palavra de Deus? Ah, meu pastor, mas nós não podemos julgar. Tem muitas pessoas que não entendem a palavra. Você falar contra o pecado não é você julgar, não. Não é você julgar. Julgar é quando você fala uma coisa que você está vivendo. Você tá no mesmo pecado e tá falando do pecado do outro. Era isso que Jesus falou quando ele falou sobre julgar. Ele estava falando para os fariseus. Os fariseus estavam num pecado infinitamente pior e falando que Jesus não podia curar no sábado, que ele estava contra a lei, curando no sábado. Como assim? No sábado não pode fazer nada? Você está contra a lei de Moisés? Mas por trás os fariseus estavam roubando dos pobres, das viúvas, estavam fazendo tudo errado, estavam no pecado feio, no adultério, na prostituição, falando que Jesus não podia curar no sábado. Foi aí que Jesus falou sobre julgar. Não tem nada a ver com os dias de hoje, em que as pessoas estão no pecado descancarados e estão, não pode julgar. Que? Não é possível que a igreja vai continuar sendo enganada dessa forma, mas infelizmente, quando Jesus voltar, vai ser uma surpresa muito grande, né? Porque muitos que se dizem cristãos não vão entrar. Jesus falou, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, assim, vamos cada dia mais ficar firme. Pastora, a senhora vai ler o Novo Testamento? Vou não, gente. O Novo Testamento é muito grande, gente. Não dá pra ler o Novo Testamento em um mês, nem cavacatus. Mas eu vou fazer assim, né? Eu vou fazer propósito, tipo assim, um mês nós vamos ler Provérbios, outro mês nós vamos ler o Pentateuco. O que é Pentateuco, pastora? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Porque o Novo Testamento é pequenininho, é 26 livros, né? Já o Velho Testamento é 39, né, gente? Se eu não me engano, não sei se eu tô errado, mas eu acho que é 39 livros e grandes. O Novo Testamento são livros pequenininhos, só 26, mas bem pequenininho. Você vê, hoje a gente leu 4 livros, né? Então, já no Novo Testamento dá pra fazer isso não. No Velho Testamento dá pra fazer isso não, tá? É muito grande. Então, mas a gente vai sempre ler alguma coisa. Sempre eu quero estar lendo. Só semana que vem a gente vai terminar sábado. Semana que vem eu não vou ler nada. Por quê, pastora? Porque, como eu disse pra você, tô recebendo visita, minha irmã vai estar em casa. Aqui nesse quartinho vai ser o quarto dela. Aqui onde eu tô fazendo a live pra você é um quartinho bem aconchegante. É onde eu faço o meu escritório. Então eu resolvi deixar aqui pra ela, tá? Pra ela poder fazer o quartinho dela enquanto ela estiver aqui comigo. Depois que ela terminar as férias dela e voltar pra casa, eu volto com as lives, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Faz muito tempo que eu não vejo a minha irmã, tô morrendo de saudade dela. E eu quero, né, agora pregar pra minha irmã. Quero pregar pra ela, quero ficar com ela. Porque às vezes, gente, a forma que você trata e cuida da sua família é uma forma de pregar também. A minha irmã é cristã, claro, minha irmã é cristã de Jesus. Mas eu quero servir ela da melhor maneira que eu puder, tá? Eu quero levar ela pra passear,
Ela falou pra mim, Dedé, ela me chama de Dedé. Dedé, eu nunca comi McDonald's, eu tô levando dinheiro pra comer McDonald's. Falei, pode vir, que você vai comer McDonald's, você vai comer um monte de coisa que eu vou te apresentar. Você vai voltar aqui até com uns quilos a mais. Aí eu falei com ela, aí a gente vai fazer caminhada, porque ela vai comer muito. Tá bom, gente? Então vocês vão me ajudando aí, orando por mim, enquanto eu não me der as caras aqui nas lives, nos vídeos. Mas eu vou sempre procurar postar alguma coisa pra vocês, tá? Vou estar fazendo o meu melhor. Do jeito que eu amo servir vocês, eu amo servir a minha família. Ainda mais ela, que, nossa, muito tempo que eu não vejo a minha irmã. E eu tô muito feliz de recebê-la aqui. Amém? Glória a Deus. Isso aí, gente. Vamos orar? Vamos finalizar então nossa live de hoje? Senhor, meu Deus, muito obrigada mais uma vez por essa live tão maravilhosa, tão gostosa, tão leve. Mais uma vez nós lemos, aprendemos, entendemos e pegamos esses ensinamentos para nós, meu Pai, principalmente sobre os últimos dias. Nós temos vivido, sim, os dias que se aproximam, a vinda de Cristo, e nós queremos estar preparados para esse dia. Não queremos ser pegos de surpresa. Como nós lemos ontem em Pedro, o Senhor virá como ladrão na noite, sem mandar aviso. Mas quando esse dia chegar, Pai, nós não vamos assustar, nós não vamos tremer de medo, mas nós vamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos nos alegrar no Senhor, porque nós estaremos com a Tua palavra bem arraigada em nossos corações. A palavra do Senhor que já criou raiz em nossos corações. Nada mais vai nos enganar. Nós aprendemos hoje a importância, meu Pai, de nunca aceitar viver em pecado, porque quem vive em pecado, o apóstolo João disse que não conhece o Senhor, não conhece Jesus. Pai, como isso é sério. Mas o apóstolo João também disse que aquele que pede perdão pelos seus pecados, o advogado que é o Senhor Jesus Cristo, virá e assumirá essa causa para que a pessoa seja perdoada e continue vivendo em nome de Jesus Cristo em santidade, porque a promessa do Senhor para nós é a vida eterna. E como Judas nos orientou, meu Deus, com tantos ensinamentos profundos que nós não conseguimos entender tudo no total, meu Pai, porque é necessário sim muito estudo, mas nós já podemos compreender o cuidado que nós temos que ter com os falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos obreiros, falsos, meu Deus, que estão ali na frente ensinando completamente errado, com objetivos financeiros, com objetivos humanos, com objetivos, meu Pai, de vanglória, com outros objetivos, jamais com o objetivo de se preocupar com a alma de alguém. Como isso é sério. Abre sempre os nossos olhos. Tua palavra diz aqui que nós temos a unção. João diz que nós temos uma unção para discernir os espíritos. Então, Pai, que o Senhor sempre venha confirmar nos nossos corações. Meu Deus, meu Pai, porque assim como naquela época da igreja perseguida, veio o apóstolo Pedro, veio Tiago, veio João, veio o apóstolo Paulo, meu Deus, trazendo cartas, exortações, ensinamentos. Nos dias de hoje também tem muitos pastores, Pai. Tem muitas pessoas se levantando em nome de Cristo. Meu Deus, na internet, na televisão. Como vamos saber quem é de Deus e quem não é? Meu Pai, observando a Tua palavra, essa unção que há em nós para discernir os espíritos. Então, meu Deus, que o Senhor venha nos dar essa habilidade, essa unção, para que jamais venhamos cair numa enganação, jamais venhamos cair num entendimento errado, num entendimento falso. Abra, meu Pai, os nossos olhos para a verdade. Jamais venhamos ser enganados, Pai. Que a Tua palavra seja sempre assim, pura em nossos corações. Jamais venhamos aceitar uma palavra que esteja contaminada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, que o Senhor dê uma noite de paz a todos para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Amém, gente? Guarda no seu coração essa palavra, tira o print. Tira o print. Será que eu consigo fazer um print com a Bíblia? Tira um print com a Bíblia. Foi? Foi? Tirou print, me marca. Deixa eu só falar uma coisa antes de vocês saírem. Não sai não, rapidinho. Gente, amanhã a gente vai começar a ler Apocalipse. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tenham medo de ler Apocalipse. Apocalipse é só um livro como os demais. Não tem nenhuma, não vou ler Apocalipse, que é Apocalipse, não sei o que. Gente, Mateus fala do fim do mundo, Marcos fala do fim do mundo,
João fala do fim do mundo. Todos os livros que a gente leu falam do fim do mundo. Por que ler Apocalipse vai ser, né, assim, de outro mundo? Então, assim, as pessoas têm medo de ler Apocalipse, não sei porquê, mas a gente leu tanta coisa sobre o fim do mundo, que diferença que vai ter ler Apocalipse? Então, não tenha medo, vamos completar, vamos ler, vamos aprender, porque é importantíssimo a gente saber. Vamos saber tudo? Não vamos saber nem a metade, mas nós vamos conhecer a letra, né? E vamos deixar o Espírito Santo nos guiar nessa letra, tá bom? Naquele entendimento, porque muitas vezes a gente... Tem muita coisa que a gente vai ler, a besta, não sei o quê, a gente não vai entender muita coisa. Mas o importante é a gente saber, porque a hora que quando esse momento chegar, a gente vai lembrar das Escrituras e a gente vai se salvar, vamos receber a nossa salvação eterna por aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já lemos. Então não tenha medo, tá? Pelo amor de Deus, vai ficar com o propósito incompleto, porque eu tenho medo de ler Apocalipse. Gente, não tem diferença nenhuma, a gente já leu tanto. Judas falou tanto aqui do fim do mundo, Pedro falou tanto do fim do mundo. Não vou ler Apocalipse. Deixa de besteira, gente. Tá? Até amanhã, então, viu? Combinado? A pastora Kátia tá aí? Ó, a pastora Kátia que me deu esse relógio de presente aqui. Não sei se ela tá aí, mas pastora Kátia, muito obrigada, viu? Tá aqui o reloginho que a senhora me deu. Amei, viu? Deus abençoe, pastora. Não sei se ela tá na live, se ela vai vir depois, mas que Deus abençoe. Gente, amo vocês em Cristo Jesus. Tenham uma boa noite. Até amanhã, 10 horas da noite, tá?